Boa noite, telespectadores. Está no ar TV Com Debate, informação inteligente nas suas noites aqui na TV Com. Hoje nós vamos falar sobre medicina, mais especificamente com um profissional que é dos mais gabaritados aqui na nossa cidade. Estou falando do Dr. Gustavo Grotoni, médico oftalmologista. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Doutor Gustavo. Não é que isso aqui a gente é amigo, é amigo. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Prazer em tê-lo aqui no TV Com Debate pela primeira vez. Espero que seja o início de uma série de participações. Gustavo, eu queria que você fizesse uma análise de como que você analisa a medicina hoje. Você é médico oftalmologista, mas muito se fala em modelos de medicina para o Brasil. Hoje nós temos o SUS, que é um modelo de assistência universal, todo mundo tem direito. Nós temos exemplos de uma medicina mais socializada na Europa. Nós temos um outro modelo de medicina que é o norte-americano, que é um modelo mais business, que é um modelo do privado forte nessa assistência. Eu queria que você desse a sua opinião e saber o que o Brasil, lógico, com as particularidades que nós temos, qual modelo se encaixaria, ou se o nosso país, por conta das peculiaridades, poderia ter um híbrido aí dos dois. Vamos lá. Bom, Guto, antes de mais nada, obrigado por poder discursar sobre esse assunto aí. Olha, é um assunto árido, por quê? Porque você tem que ver o que é o SUS e o que é o começo do SUS, se você for pensar. Quando inventaram o SUS como? Né? De onde que veio o SUS? Alguém inventou que ia ter todo mundo acesso à saúde, todo mundo ia poder se tratar de graça, não precisava pagar nada. Isso veio, na verdade, do pós-ditadura. Tá? Então, se você for pegar todas as leis que regem o SUS, todas as leis constitucionais, tudo que está na Constituição que diz que o cidadão tem direito à saúde restrita, universal e que é dever do Estado cuidar dessa saúde, isso vem da nossa Constituição pós-ditadura. Tá? E que era uma ditadura que isso não acontecia. Né? Então, como um movimento contrário ao que não acontecia, foi colocada uma coisa ampla, sem limites, e que hoje, de uma certa maneira, vem causando um problema. Tá? O problema é o que você falou. Hoje a gente tem os moldes realmente que a gente tem da nossa medicina socializada, né, que é o SUS. Tem algumas coisas, tem pinceladas dos modelos europeus. Os modelos europeus, qual seria a grande vantagem? É que eles visam realmente esse bem-estar da sociedade sem privar ninguém, com médicos que têm uma formação de competência realmente boa, ou seja, médicos que vão resolver, desde a dor de cabeça do encravado até coisas mais graves, tá? Mas principalmente que esbarram em sociedades, que são sociedades que de um modo geral têm uma consciência de saúde maior do que a gente vê aqui no Brasil. Então, por exemplo, os gastos que realmente a gente vê nos países europeus são grandes, são grandes. O PIB deles, que é devotado, aí, que está dirigido para a saúde, é um PIB maior que, de repente, o brasileiro? É. Mas o que acontece também é que o gasto com coisas que poderiam ser evitadas é muito menor. Por quê? Porque lá você tem um cidadão que é mais esclarecido, uma pessoa que já desde novo é educado de que, primeiro, o que ele está gastando a mais está faltando para o outro. Então, se ele pode melhorar a saúde dele, se ele pode não ficar doente, como? Tendo uma alimentação saudável, tendo hábitos saudáveis, hábitos alimentares, físicos, até culturais. E que isso vai evitar com que ele fique doente com frequência, ou que fique doente com coisas crônicas e graves. Que o maior problema do SUS hoje é que o brasileiro ele chega aos 65, 70 anos, 80 anos com uma certa frequência, cada vez mais, na verdade. É aquela velha história que o povo brasileiro está envelhecendo, não sei o quê. É verdade. Mas, por outro lado, o que a gente vê é o seguinte, na Europa, o idoso, a pessoa que está envelhecendo, ela envelhece, na maioria das vezes, com qualidade de vida. Justamente. Com qualidade de saúde. E o que a gente vê aqui no Brasil é que as pessoas chegam nessas idades já com a saúde péssima, na maioria das vezes. Sobrevivendo, né? Sobrevivendo, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo até 80 anos. E isso é um problema, porque aí são pacientes que sobrevivem por anos e anos e anos, com milhares de doenças, com muitas doenças. E isso começa a ser um custo cada vez mais oneroso, porque são doentes crônicos, você nunca dá alta. São pacientes que sempre estão com remédio, 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 e nunca basta.
Então, Ou seja, assim, eles nunca vão deixar de ter que ser assistidos. Não, nunca vão deixar. E, na verdade, a assistência ela nunca deveria cessar, mas deveria ser uma assistência muito mais preventiva do que uma assistência curativa. Então, você vê fora do Brasil, principalmente nos países europeus, uma medicina preventiva, focada no preventivo, ou seja, é aquele, às vezes, até o assistente social que vai na casa do idoso, vai na casa da pessoa, para ver se está tudo bem, para medir uma pressão, enfim. Aqui no Brasil não, você vê o que mais acontece é o camarada chegando no pronto-socorro porque está com a pressão 20/11, diabetes 500. Obeso. Obeso, sim. Então, né? E tudo isso contribui para os gastos. Então, um pouquinho é isso, assim, apesar dos moldes europeus serem bons, dependem muito da colaboração e da educação das pessoas. É uma questão cultural, a questão da saúde Sim. na Europa, pelo que você está explicando, é uma questão cultural. Eles têm muito mais consciência da importância de se manter saudável para... E do coletivo, né? Evitar de estar sempre no médico e também de preservar quem precisa realmente. É lógico, ninguém quer ficar doente, né? Claro. Mas, enfim, as pessoas... O latino-americano, de um modo geral, ele não tem essa cultura do me cuidar. Ele espera quebrar a máquina. Na hora que quebra a máquina, ele conserta. O latino-americano, ele tem também a mentalidade de que se eu ficar doente, a obrigação é do Estado de cuidar de mim. Eu não tenho a mesma obrigação de cuidar de mim. Isso, Eu acho assim, primeiro que a gente tem um histórico aí de governos, né, praticamente desde a fundação do Brasil, isso se acentuou bastante na época do Getúlio Vargas, que foi um cara que foi ultrapopulista, né? E, assim, durante os últimos governos que a gente vê, isso também foi uma bandeira, né? Que, assim, veja bem, eu não acho nem que está certo ou que está errado, mas que foram governos ultrapaternalistas, foram. E, assim, e o latino, ele está acostumado a governos paternalistas, ou seja, o governante bom é aquele governante que me carrega no colo e me ajuda. Que cuida da minha saúde, do meu emprego, da minha casa. O governante bom não é aquele que te dá a vara para pescar e te ensina a pescar. O governante bom é aquele que te dá o peixe pronto, frito no prato. É só você comer. É só comer. E realmente, isso é cultural. Isso, se mudar algum dia no Brasil, vai mudar às custas de muita educação, muito esforço e realmente as pessoas verem que não dá para levar as coisas como elas estão. Por outro lado, você tem o modelo americano, que você estava falando, que é um modelo que é extremamente restritivo. Você tem uma série de minorias que não têm acesso a saúde nenhuma, que ou pagam em espécie preços caríssimos ou morrem na frente do hospital. Tá? Lá é feito, todo mundo tem direito a um atendimento de urgência, não é isso? Se acontecer alguma intercorrência... Mas nem todo mundo. Na verdade, o problema é esse, assim. Tem uma boa parcela... Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui o camarada entrou no hospital, independente se ele é brasileiro, até se ele não for brasileiro, ele pode entrar no hospital e ser atendido. Nos Estados Unidos, para começar, se você não tem número do seguro social, você não é atendido. Então é como se você não tem CPF, você não existe para o sistema de saúde. Então já começa por aí. Hoje melhorou um pouco, você tem o cartão SUS, blá, 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 blá. Mas assim, nos Estados Unidos tem essas minorias que simplesmente elas não têm cobertura, não têm direito. E mesmo assim, mesmo as pessoas que têm direito, a coisa é tão restritiva nos Estados Unidos e a coisa é tão voltada para o negócio que você vê até pessoas que têm planos, às vezes, de seguros de companhias americanas lá nos Estados Unidos, às vezes, elas têm dificuldade, como tem aqui no Brasil, às vezes, para conseguir determinadas coisas no plano de saúde. Então, essa questão do business, o plano ter que restringir ao máximo para não ter um prejuízo e aí vai, isso, assim, acontece em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, acontece aqui também, entendeu? Então, assim, eu acho que tinha que ter um balanço em que, se por um lado o Estado deve prover as coisas, na minha opinião, principalmente para a população mais carente, isso é uma coisa também que a gente vê muito aqui no Brasil, né? O uso misto da saúde suplementar. Então, por exemplo, o camarada tem um plano de saúde, só que por algum motivo, algum procedimento que ele vai fazer nesse plano de saúde vai ser cobrado parcialmente. Ou seja, uma parte é pago pelo plano, mas por algum motivo, alguma coisa que vai ser usada a mais ou a menos seria cobrada... Vai ter uma diferença. Vai ter uma diferença.
aí ele não tem para pagar essa diferença, ou não quer pagar a diferença, acha que não é justo. O que ele faz? Muitas vezes ele vai no SUS. Vai no SUS. É atendido, realiza o procedimento. Realiza da maneira que for, enfim, ou da maneira que não for, tá? Só que daí o que acontece? Essa conta que inicialmente era do plano, há um tempo atrás, virava do público. Meu, seu, de todo mundo, Todo mundo. Então, hoje o Estado, ele tem de uma certa maneira policiado para tentar fazer o quê? Ele tenta detectar se aquela pessoa que foi atendida e fez o procedimento, se ele tem um plano de saúde. E quando tem esse plano de saúde, ele tenta, o Estado, cobrar do plano de saúde esse atendimento que ele fez. Só que assim, isso nem sempre é possível, não é sempre que é detectado isso daí. Então, assim, tem vários vieses aí na nossa cultura de saúde aqui no Brasil que acabam dificultando você controlar um SUS, porque a conta só aumenta, só aumenta, só aumenta. Porque aí, nesse raciocínio, o SUS iria cobrar do plano esse procedimento que ele fez. Que ele fez, que ele teve uma despesa. Ele teve uma despesa, entendeu? Então, isso é uma das coisas que realmente tinha que se melhorar em relação a esse controle, porque senão o SUS explode. Outra coisa, a gente está em crise. Né? Eu estava lendo uma reportagem outro dia. Eu brinco, não pode falar que está em crise, mas a gente está. Né? Vamos ver se as coisas melhoram. Mas vamos dizer que a gente está num momento político muito ruim. Uma turbulência. E num momento econômico que realmente deixa as pessoas com um pouco de receio. Né? E você vê muita gente perdendo aí postos de trabalho e muita gente saindo de plano. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, acho que era alguma coisa assim, 1.800.000 pessoas que evadiram os planos de saúde nesse começo de ano agora. Bom, para onde você acha que esse povo todo está indo? Vai para o SUS, né? Isso. Então é complicado porque ainda tem todo esse desequilíbrio que nuances políticas e econômicas do país podem causar. Só que ao mesmo tempo desse momento de dificuldade econômica, uma das coisas que se faz cortes é para a saúde. Ou seja, então fica cada vez mais difícil da balança se equilibrar. Então, realmente, eu acho assim, não só a área de saúde, como outras áreas deveriam ter revisões constitucionais, emendas constitucionais. Porque haveria a necessidade de se mudar a Constituição para se fazer... Sim, o problema é esse, que tem coisa que está escrito lá que, a não ser que alguém inexequível, mude a Constituição, né? Só que, por outro lado, o que está na Constituição hoje está formando, é um dragão que está ficando incontrolável. É surreal, né? O Estado não tem como se gerir, o que está ali, né? Não tem como gerir, porque, por exemplo, vou dar um exemplo também, assim, bem ilustrativo. Dentro desses tratamentos que o Estado tem que dar, tem coisa que custa R$10, mas tem tratamentos que custam R$200.000. Tem gente que às vezes entra com medida judicial e o juiz acata, porque, lógico, o juiz quer o bem para o paciente, apesar do juiz não entender, às vezes, os detalhes do assunto, ele está vendo que o paciente está pedindo ajuda. Então, ele dá uma liminar para o paciente, para que o paciente tenha o acesso ao que ele está precisando, seja no plano, seja no SUS, seja onde for. Só que, às vezes, são tratamentos que nem no Brasil tem. Existe uma lei, inclusive, que fala isso, que o SUS é obrigado a custear o tratamento da pessoa inclusive fora, no exterior, se não existir tratamento similar no Brasil. Então é complicado, porque as contas começam a subir demais. E dependendo da doença, as contas ficam impagáveis, né? Para qualquer um, não só para o SUS, mas para qualquer ser mortal, né? Então, realmente, se não mudar realmente alguma coisa das leis em que exista uma regulação, não é que você restrinja o acesso ao SUS, não é que você deixe de tratar os pacientes, mas existe uma contrapartida do tipo, olha, tudo bem, você vai ter acesso a tudo que tem no SUS, a todos os médicos, a todos os equipamentos, mas desde que você tem que vir aqui toda vez, uma vezinha por ano, para eu te rever. Entendeu? Ou, se você é um doente crônico, um hipertenso, um diabético, e que está com a coisa meio descontrolada, olha, você tem que vir nas visitas tais, fazer tais exames, e tem que estar fazendo toda a orientação dietética. Ou seja, tem que ter uma coisa que fale, olha, se você começar a se estragar demais, o SUS vai começar a ter dificuldade para te pagar as coisas.
Então você tem que ter consciência disso. E você vai passar a ter corresponsabilidade por conta disso. Por conta disso, entendeu? Lógico, eu acho que ninguém tem que pagar pelo SUS do ponto de vista desembolsado. Todos nós já pagamos, de uma certa maneira, com impostos, com descontos de folha, mesmo com compra de produto que tem imposto sempre colocado compulsoriamente, né? Nem pergunta se você quer, vai descontar, não. Então, pois é. É compulsório. Mas eu acho isso, assim, o SUS passa por aí. O SUS passa também um pouco por qualificação. Tá? A gente vê muito problema no SUS, de um modo geral, e a gente talvez tenha visto o maior exemplo disso, né, da discussão sobre qualificação quando veio o Mais Médicos para o Brasil. Não para o Brasil, porque veio muito médico do exterior, de Cuba, enfim, de outros países da América Latina, mas também teve muito médico brasileiro que ingressou no Mais Médicos. Então, eu acho que o Mais Médicos não é nem essa questão, mas, eventualmente, quando vieram médicos de outro país, com outra formação, independente se é boa ou ruim, tá? Com currículos diferentes do currículo do médico tradicional do sistema de educação brasileiro. E você coloca ele para atender uma pessoa, no final das contas, quem é o responsável final por uma aspirina que deram para um cara que não podia tomar aspirina? Se alguma coisa der errado. E alguma coisa der errado. É o governo de Cuba? Não sei. É o governo brasileiro, que trouxe. Para cá. Ah, não, mas o médico teve uma revalidação do MEC. Só que não sei se você lembra, a revalidação do MEC foi meio empurrada goela abaixo todo mundo, por decreto presidencial, passando por cima do CRM. Então, assim, realmente, oficialmente estão validados, mas houve validação? Vamos fazer o caminho inverso. Se você, Gustavo Grotoni, quisesse ser médico lá fora, o que você precisa fazer? Ia ser bem... Mais uma faculdade de medicina lá fora. Olha, eu vou pegar um exemplo prático, tá? Bom, eu fiz 6 anos de faculdade de medicina na Escola Paulista de Medicina. Fiz 3 anos de residência na Escola Paulista de Medicina. Já são 9. Já. Depois fiz mais 3 anos de estágios dentro da Escola Paulista de Medicina para me especializar mais. 12. Depois fiz mais 3 anos... 4 anos de mestrado e depois fiz mais 5 anos de doutorado. 21 anos. Isso, vamos lá. Então, só 2 décadas só se qualificando. Só qualificando. Então vamos lá. Eu tenho um amigo em situação similar, fez todas essas etapas nesses períodos também. E por uma desaventura aí pessoal, ele ficou desgostoso com o país, na verdade ele teve um problema familiar e resolveu ir para o Canadá. Queria ser médico no Canadá. Bom, ele chegou no Canadá, doutor, medicina, né? Mestre, currículo, doutor, currículo. Legal. Então, assim, aí ele teve que prestar uma série de provas para poder validar o diploma de médico. O primeiro, né? Primeiro degrau. Primeiro degrau. Aí, legal. Agora posso trabalhar? Não. Agora, se você quiser trabalhar como oftalmologista, como médico especialista, vamos colocar qualquer área, você vai fazer a residência de novo. Aqui, né? Lá no Canadá. Aí ele fez a residência de novo. Então foram mais... Lá são 4 anos. Então foram mais 4 anos de residência em oftalmologia de novo. Aí ele fez. Aí depois que ele fez esses 4 anos, ele teve que fazer mais uma prova. Na verdade, ele teve que fazer 3 provas, em que era uma prova por ano, que era tipo um título de especialista internacional. Então foram mais 3 anos para ele conseguir adquirir esse título de especialista. E ainda assim, com isso tudo, ele ainda dependia da assinatura de um professor da universidade tal para dar o aval final. Meu Deus. Ou seja, desculpa, é um pouco diferente, entendeu? Aí eu entendo, por exemplo, então vamos colocar também o outro lado, vai. O Brasil, tem uns lugares do Brasil que realmente dá pena, porque assistência é nenhuma, assistência médica é nenhuma, porque não tem profissionais nem hospitais em determinadas localidades para fazer um atendimento básico. Não tem o mínimo, né? Não tem o mínimo. Para se ter uma unidade médica. Não tem, às vezes são
unidade médica é um casebre de pau a pique. Com uma cruz vermelha pintada na porta, mais ou menos isso, entendeu? E também existe uma questão de plano de carreira. Então, assim, quando se fala, porque os médicos não querem ir para o interior e não querem atender esses pacientes, por isso que a gente criou mais médicos. Isso não é verdade. Agora, o grande argumento foi esse, dado pelo governo. Então, né? Isso não é verdade, isso nunca foi verdade. Existem dois problemas sérios em relação a SUS, em relação ao atendimento público e em relação também à interiorização do médico. Os problemas são os seguintes. Primeiro, não existe plano de carreira, nenhum plano de carreira, zero plano de carreira, ou seja, diferente de um militar, que ele sabe que ele começa numa patente e com os anos ele vai mudando com as provas e certificações que ele tem que fazer. É diferente da parte também do judiciário, que ele entra numa instância e vai mudando de localidade e de posto à medida que um juiz, por exemplo, vai subindo na carreira. Outras áreas como procuradoria, promotoria também tem um plano de carreira. E muito bem remunerados para exercer só aquela função. Só aquela função. Só que na medicina não existe. Ou seja, o camarada entra no sistema público de saúde concursado, ou seja um concurso CLT, ou seja um concurso em que ele não me faltou a palavra. Que ele tenha que ter algum tipo de qualificação? Não, na verdade, com o CLT você tem um prazo, né? A prazo indeterminado ou a prazo determinado? De contrato. O outro é o que normalmente o serviço público faz, que você tem um prazo indeterminado, estabilidade de emprego e por aí vai. Me faltou agora. Seletista? O seletista não tem isso daí. O seletista não tem. Quem tem é esse outro nome que eu esqueci, eu lembro até o final do programa. Mas enfim, você entra, tudo bem, você tem a estabilidade, o que for, tá bom? Mas você não tem um plano do amanhã, ou seja, você entrou hoje, você entrou médico, mas 40 você não sabe, anos... Você vai continuar no mesmo lugar. Você está ali, entendeu? Então assim, o incentivo que o camarada tem... Coerente. É pequeno. Sim, ele fala, não quero ficar o resto da minha vida trabalhando, de repente pode ser um lugar ótimo, legal, mas para ele ir para o interior, ou seja, vai para o interior do Acre, ele fala, tudo bem, eu posso começar aqui, mas se tivesse um plano do tipo, olha, você vai passar num concurso, você vai ficar 5 anos no interior do Acre, mas depois você vai para a capital no Acre, aí você fica mais 10 anos lá, e depois você pode escolher qualquer capital dentro de uma região tal. Ele tem uma visão para a coisa. Tem uma perspectiva. Até se ele quiser optar ou não, né? Isso não me interessa. É lógico. Agora sim, eu te garanto que vão ser poucas as pessoas, poucos profissionais, por mais amor que ele tenha a carreira, a profissão, o ser humano, ele tem família também. Então ele pegar para a família, para a mulher dele, para o filho dele, que estão bem instalados numa cidade maior, numa escola de qualidade... E com a família, com tudo, com a vida, né? Com tudo do lado. E falar, vamos para o interior do Acre, ou seja, vai mudar a vida da família inteira dele. Ele precisa pelo menos ter uma perspectiva de que um dia a coisa melhora, um dia a coisa vai crescer, um dia ele vai ter novos horizontes. Isso não tem. Então a falta de plano de carreira na área médica, para quem segue a carreira pública, é um dos problemas assim, que há muitos anos se discute. Há uns anos atrás existia no Congresso um projeto para que isso fosse modificado e existisse um plano. Bom, eu posso falar que está há uns 4 anos bem engavetado esse projeto, uma gaveta porque até onde eu sei, bem escondida e que realmente ninguém vê a coisa indo para frente. Então, assim, não é crítica, mas infelizmente é a realidade do porquê que as coisas não andam. E outra coisa também é que assim, essa interiorização do médico para atender o SUS, para atender as comunidades mais carentes, mais longínquas, mais despreparadas na parte médica, também esbarram em outras duas coisas. Primeiro, a judicialização que hoje envolve a área médica. Ou seja, você exige que o médico vá e atenda um camarada que está morrendo ali na esquina. Só que ninguém pergunta para o médico se ele está com as ferramentas adequadas. Só que se o camarada morre, a culpa é do médico. A culpa não é que não tinha como socorrer. Então, isso também é uma coisa que, lógico, eu estou exagerando, mas, assim, num momento maior ou menor de dramaticidade, isso é verdade. Talvez, Gustavo, acho que você deu um norte bom aí.
As faculdades dos estados poderiam, ao formar os profissionais, se você se formou no Acre, você vai exercer durante um tempo o teu trabalho no Acre. Depois, porque você está ali, é o teu estado, você não está saindo. E São Paulo, sucessivamente, cada estado fizesse o seu. E aí, durante um tempo, você trabalhando dentro do teu estado, você teria depois uma, digamos assim, uma liberalização para você ir para outros lugares. No Canadá é assim. O Canadá, você quando tira a licença médica, você é designado para determinada localidade próximo aonde você se formou, tá? Ou que você estava ali vivendo. E aí você tem um número de anos em que você fica ali. Dali para frente você pode ir para onde você quiser. Então isso é uma coisa que realmente... Existem outros países, como por exemplo você pega Bolívia, Colômbia acho que é assim também. Bolívia eu sei que é. Tudo bem, eu não estou pegando a Bolívia como exemplo de medicina para nada, tá bom? Mas pegando o exemplo da Bolívia, eles têm uma coisa que eles chamam de estágio rural. Mas na verdade é porque eles não têm o mesmo número de anos que a gente tem na faculdade de medicina. A faculdade lá é menor, e aí o último ano, na verdade, o camarada vai para o interiorzão para, entre aspas... Aí jogam ele com os leões. Que também é ruim, entendeu? Isso também não é o modelo melhor. Mas eu acho assim, tem outros modos de você, por exemplo, contornar essa situação. Vou dar um exemplo. Posso só te interromper? Dr. Gustavo Grottoni vai dar o exemplo depois do nosso intervalo. TV com Debate já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos o médico oftalmologista Gustavo Grottoni. Antes do nosso break, Gustavo Grottoni ia dar um exemplo de como funciona o último ano do estudante de medicina na Bolívia, mas durante o nosso intervalo a nossa produção rapidamente entrou em contato aqui com o estúdio. O termo que você estava procurando para utilizar o servidor é estatutário. Estatutário, isso aí, Guto, isso aí. Bom, você estava falando da residência médica na Bolívia. Na verdade, assim, o último ano deles da faculdade é um estágio que eles chamam de estágio rural. E o estágio rural, eles ficam um ano justamente prestando esse serviço em comunidades mais longe, em comunidades que estejam mais distantes ou que sejam carentes de serviço médico. Tudo bem, não é o ideal também, porque você vai ter um aluno recém-formado fazendo um atendimento ainda de coisas básicas. Mas, a grosso modo, é o que mais médicos acabam levando para o interior do Brasil e para outras populações que não tinham atendimento. Mas, assim, existem outras soluções, tá? Então, você pode pegar, por exemplo, o exemplo das Forças Armadas. Pouca gente sabe, mas todo aluno de medicina, quando se forma, ele é obrigado, alistamento obrigatório no Exército, Aeronáutica ou na Marinha, tá? Ou seja, acabou a faculdade de medicina, você tem que se apresentar às Forças Armadas. Isso é o normal. Todo mundo se apresenta. Eu me apresentei, meu pai, todos os médicos quando se formam, tá? Só que assim, as Forças Armadas, lógico, elas têm um orçamento limitado, então eles usam da maneira que eles podem esse orçamento, pegam uma parte de voluntários, outros de voluntariados pelas próprias Forças Armadas, e mandam desde para capitais como para lugares de fronteira. Eu tenho um colega que trabalha comigo até, que foi mandado para São Gabriel da Cachoeira, que é fronteira do Brasil com esses países andinos. Tá? Primeiro para dar assistência aos próprios militares e às famílias, né? Porque tem vilas nesses lugares com os militares e tem toda uma vida em volta. E justamente também são esses lugares que geralmente são desprovidos de acesso médico, né? Então, assim, era muito simples, já tem um contingente só em São Paulo de 10 mil médicos por ano que se formam. Ou seja, são 10 mil médicos que se alistam novamente todo ano nas Forças Armadas.
se houvesse um interesse, um entendimento, tanto das Forças Armadas quanto do governo, em se aumentando o orçamento para esse tipo de atividade do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, podendo disseminar em lugares que hoje têm dificuldade de acesso médico, profissionais médicos vindo desse programa de realistamento e efetivamente tendo dinheiro para pagar de uma maneira correta esses médicos indo para lá, eu te garanto que médico não ia faltar, entendeu? A gente não ia precisar estar importando médico, porque médico tem, tá? Na verdade, o maior problema do Brasil hoje, isso eu tenho certeza que se conversar com o nosso secretário de saúde, Dr. Marcos Calvo, que inclusive a gente já conversou muito sobre isso em outras épocas, é que o maior problema do Brasil hoje na área de profissionais médicos é o subespecialista. Ou seja, não é o... Lógico, existe carência daquele médico que vai fazer o atendimento primário, ainda existe. O clínico, né? Ou generalista, né? O antigo médico de família. Isso. Mas a situação é muito pior quando ela descamba para o lado da especialidade ou do subespecialista. Ou seja, você tem um profissional, por exemplo, que lide na minha área, oftalmologia. E dentro da oftalmologia que, por exemplo, lide com cirurgia de retina. Isso é o 1%, na verdade, da massa dos médicos. Ou seja, você está procurando quase uma agulha no palheiro. Então, realmente, se você não tiver condições de trabalho adequadas para que um profissional desse fale, olha, realmente vale a pena trabalhar aqui, não pelas condições de ganho, mas pelas condições de trabalho que o lugar está me dando, ou seja, eu posso exercer a medicina de uma maneira boa, sem pôr em risco nem o paciente, nem ao médico, no exercício da profissão. Com qualidade? Com qualidade para o paciente. Na verdade, no final, isso aí se traduz igual a qualidade de atendimento. Tá? Ou seja, se você puder dar qualidade de atendimento, você vai ter subespecialistas se interessando em entrar e estar na rede pública. Tá? Mas enquanto isso não acontece, enquanto assim, o orçamento é apertado, enquanto realmente as políticas de saúde são muito diversas, assim, eu brinco com um amigo meu, o maior problema do Brasil é que o Brasil são vários países dentro de um só. Temos vários países dentro de um... E isso é um outro problema do SUS. O tamanho do Brasil, né? O sistema único de saúde, ele não serve como uma solução talvez única para um Brasil que tem tantas diferenças. Se você pega um estado como São Paulo, tem um Einstein, tem um Sírio, tem um Oswaldo Cruz, tem vários outros hospitais de excelência. Você pega um Acre, que mal tem um hospital de base, talvez militar. Você entendeu? Então, assim, um dos problemas também esbarra nisso. As realidades são muito diferentes, só que a Constituição é uma só. Mas também é falta de planejamento dos gestores que, ao longo desse ano, não tiveram esse cuidado em colocar esses hospitais ou qualificar essas regiões melhor. Você não acha, Gustavo? Vamos pegar um outro exemplo. Então, vamos pegar a China. Pegar um exemplo não saúde, vamos pegar educação. Os chineses, mais ou menos na época que o governo militar aqui acabou, os chineses também tiveram um momento meio de transformação dentro da política deles. E assim, o elemento transformador na visão deles, e o Brasil na época teve essa chance, era mudar a educação. Então vamos pegar uma população de bilhões, não sei bilhões, mas quase bilhões. Acho que naquela época já devia estar beirando bilhão, se não um pouco mais de um bilhão. Por aí. Mas vamos pegar uma população que, com certeza, quase 1/5, hoje talvez mais, da população mundial, que na sua essência eram agricultores e pessoas de baixa instrução do campo, e vamos pegar essa população e dar educação. Vamos dar bons colégios, todo mundo vai aprender a falar mais de uma língua, todo mundo vai aprender coisas competitivas, todo mundo vai entrar numa faculdade de ponta porque vai ter uma educação de ponta e vamos fazer o país mudar. Bom, deu no que deu, né? A China, tudo bem, a China agora está numa crisezinha, mas espera aí, eu queria estar na crise deles, foi um trabalho, na situação deles. Mas foi um trabalho digno de reconhecimento, tanta gente, né? Sim. Só que o que acontece? Só deu certo, por quê? Porque ao longo de quase 40 anos, não chegou nenhum metido espertinho falando que estava tudo errado, então vamos mudar tudo.
E o problema aqui no Brasil, não só na área de saúde, mas também na área da saúde, é que não existe continuidade. Ou seja, mudou o governo, mudam as regras, e mudam as metas, e mudam os objetivos. Então, assim, não só na área de saúde, mas também na área de saúde, o Brasil tinha que refletir muito no que está acontecendo até hoje no país, porque deviam se criar marcos. Políticas, né? Políticas de Estado. De Estado que não podem ser mudadas. Tem que ser seguidas. Tem que ser seguidas. Porque só assim você garante que assim, o cara que pegar o governo daqui a 8 anos, ele vai ter que dar continuidade. Ele vai ser obrigado a fazer aquilo. Sim, porque no final o que acontece? Você desfaz sempre o que o anterior fez. Exatamente. E no final não dá tempo de você concluir o teu plano. E o próximo vai desfazer o que você começou. Ou seja, na verdade fica uma obra inacabada. Fica um Frankenstein que vai se empurrando com a barriga. Então, assim, falta sim para o país uma política de longuíssimo prazo. Tá? Só que, infelizmente, só uma política de longuíssimo prazo, e eu brinco, quando você fala em política a longo prazo, por isso eu falo longuíssimo, porque longo prazo para o político é 4 anos. 4 anos, é o entendeu? período então, da gestão. Exatamente. Né? Mas, assim, um longuíssimo prazo, ou seja, uma geração, ou seja, vamos ter uma meta para essa geração. Os próximos 20 anos vai ser X coisa. Então, se você tiver uma meta desse tipo, você consegue fazer mudanças desse tipo, que são mudanças estruturais, tá? E junto tem que caminhar as outras áreas. Assim, não adianta nada a saúde evoluir e assim, a área da educação continuar também com todas as falhas que a gente observa. Tem que ser uma coisa em conjunto. Até assim, e eu brinco que é um tripé, e não querendo ser demagogo, né? Eu brinco assim que o que eu mais vejo em toda a eleição, em todo pleito, e não só aqui no Brasil, mas fora também, é muito aquela coisa do tripé. Não, porque eu vou cuidar da saúde, da educação e da segurança pública. Né? Ou seja, são as 3 coisas que qualquer candidato sempre recorre. Até acho que com boa intenção, querendo mudar mesmo, mas na hora que entra no cargo, não é bem assim que as coisas acontecem. Eu brinco, tinha que ter, eu estou muito propenso a começar a votar em pessoas que só fazem um dedo assim, falam, eu vou resolver uma coisa. Minha prioridade será é resolver tal coisa. E resolver bem, né? Resolver bem. Porque senão a gente fica sempre perdido e o tempo é muito curto. Né? Você falou em remuneração, eu queria tratar um assunto que é para o médico, para a família do médico, que é o investimento numa faculdade de medicina. Sim. Talvez muitos médicos, ao se formar, eles queiram realmente ir para um lugar, primeiro ter uma especialidade, que é o que o mercado hoje mostra, o médico já procura uma especialidade, para ele, assim que ele tiver condição, para ele começar a ter de volta tudo que foi investido. Eu converso com alguns amigos médicos, com pais de médicos, olha, é um investimento de 500 a 600 a 700 mil reais. Sim, sim. Né? Isso eu brinco, por baixo, né? Porque eu tive uma notícia esses dias de uma faculdade de medicina privada aí no interior. Primeiro, que as faculdades públicas hoje são poucas, se você for comparar com as universidades privadas que oferecem cursos de medicina. Né? Hoje, com todo esse sistema que tem de cotas, que eu não vou entrar no mérito se é justo... Um outro programa falar de cotas. Se não é justo... Acho que existe uma justiça, mas também existe uma injustiça. Também concordo. Mas vamos tirar esses elementos das cotas. Hoje ficou extremamente difícil para o aluno que não seja da rede pública, porque para o da rede pública sempre foi difícil. Né? Então, eu não estou entrando nesse mérito. Mas para o aluno da rede privada, mesmo aquele que se mate de estudar, é difícil dele entrar numa faculdade de medicina, ainda mais pública hoje em dia. Tá? Então vamos colocar que a grande maioria das faculdades hoje são pagas, são privadas. Outro dia eu vi que tem uma que tem aí que custa 17 mil reais. A mensalidade. A mensalidade. Multiplica isso por 60, 72. Mas isso se não tiver nenhum DP... O aluno assim nota 10, nota né? Nota 10, passou bem. Por 72. Então, multiplica 17 por 72, você vai ver que a conta passou de 1 milhão. Tá?
Só que é o seguinte, hoje o médico que se forma com o canudo de médico, né, eu brinco, aquilo não é nada. Por quê? Porque o mercado hoje é muito exigente e realmente, exceto que ele esteja numa população ribeirinha, na beira de um rio no Amazonas, aquele canudo não vai fazer muita diferença para ele brilhar. Pode ser ótimo médico, mas assim, hoje cada vez mais se exige uma especialidade, uma subespecialidade e muitas vezes uma pós-graduação já a nível de estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado. Essa qualificação é lógico que custa muito, né? Então assim, eu vou pegar até um exemplo como o meu. Eu tive sorte realmente que na época eu entrei numa faculdade que era federal, estudei muito para entrar. Mérito meu, na época era FUVEST, hoje não é mais, hoje é um vestibular separado, mas na época era FUVEST. E eu brinco, eu tinha que disputar o lugar, a tapa, com os japonesinhos lá do Colégio Bandeirantes, de lugares de São Paulo conhecidos, né? Enfim, entrei, dei sorte. Mesmo assim, mesmo não tendo que, entre aspas, pagar a mensalidade da faculdade, você já vai, entre aspas, pagando à medida que você aprende, porque você acaba prestando um serviço ao longo da faculdade para o público em geral. Lógico, assistido por um professor, mas você está ajudando a população de uma certa maneira. Tinha os gastos indiretos, ou seja... Material, né? Isso. Fora o material que não é barato, um livro de medicina é caro, qualquer livro. Por exemplo, nosso telespectador tem uma ideia, um livro Dependendo da área que você pegar, tem livro que custa R$800, R$700. Tem livros que custam menos, mas dependendo de uma especialidade, tem livros que custam por aí, R$800, R$700. Hoje, graças a Deus, muitos livros até foram nacionalizados, né? Porque em que eu estudei, a maioria era importado. Então ainda tinha mais o valor de dólar, importação. Se bem que muitos livros você acabava conseguindo até importação com isenção, mas mesmo assim era em dólar, era meio caro. Você tinha que gastar dinheiro. Tinha, tanto que eu brinco, não sei se é porque eu estava numa universidade pública, mas os alunos, a gente tinha poucos livros em casa, e eu me incluo. Não porque a gente não estudasse, ao contrário, a gente estudava muito. Só que a gente vivia na biblioteca. Então, assim, o horário mais comum de encontrar os amigos era às 11 horas da noite na biblioteca, que era a hora que fechava. E às vezes tinha a prova no dia seguinte, e aí às vezes a turma se agachava, meio que quase escondido em algum pedaço da biblioteca, que era grande, meio para ver se a gente conseguia mais umas horas ali estudando nos livros que a gente tinha na biblioteca, no caso, que eram livros às vezes que eram muito caros, e a gente brinca, tinha vida realmente de estudante que tinha o dinheiro para pagar o ônibus e o lanche, entendeu? E fora isso tinha também, a maioria das famílias, tinha muita gente da minha classe que eu estava em São Paulo, eu não era de São Paulo, e como eu, tinham várias outras pessoas que não eram de São Paulo. Então você tinha o custo de você morar numa outra cidade, eu não tive a sorte de morar na casa de um parente, ou eu tinha que pagar um aluguel, me virava, uma república, tinha que comer, dividir né? tudo, tinha que comer, vestir, enfim. Ainda tinha que sobrar o dinheirinho para comer a pizza com a namorada, que era daqui de Santos, na época. Então eu tinha que voltar no ônibus e comer a pizza. Tinha que sobrar a pizza. Mas assim, isso é o começo. E aí você vai especializando. E quanto mais você vai além, você tem vários cursos. Você tem cursos com congressos, que você acaba tendo que ir para reciclar, porque... Você tem que se atualizar, né? Existe uma máxima na medicina, na verdade é um dado verdadeiro, que a cada 2 anos, mais ou menos, na verdade cada 1 ano e meio, tá? A informação na medicina dobra. Ou seja, cada 1 ano e meio, aquele conhecimento que tinha sobre um assunto, sai tanta coisa a respeito do assunto que daqui a 1 ano e meio tem o dobro de artigos relacionados a determinado assunto. Isso vai multiplicando. Então uma coisa que era, já não pode ser mais. Não pode. Então, e normalmente o que acontece? Livro, isso também é um fato real. Um livro, o processo de edição de um livro, que ele começou a ser escrito até ele sair e estar numa livraria médica para ser comprado, em geral demora uns 4 anos. Hoje talvez com e-book um pouco menos, mas em média pode colocar uns 2, 3 anos. Ou seja, muito provavelmente quando você pega um livro, por melhor que seja o livro, muita informação que está ali já não é. Atualizado. Então como é que você se atualiza? Primeiro indo em congressos.
Segundo, assinando revistas da área que você exerce, geralmente revistas estrangeiras. Eu posso te dizer que a assinatura anual de cada revistinha dessa estrangeira não custa menos do que $1.000 a $1.500. E é obrigatório, vocês têm que ter essa atualização de alguma forma. Se você não se atualizar, você vai ficando cada vez para trás, você começa às vezes a tomar condutas, não é que seja errado, mas já são condutas que às vezes alguém já mostrou que não era bem por ali, entendeu? Então, assim, se em algum momento aquele era o caminho, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, o caminho já pode ter mudado. E se você não se atualizar nessa questão do caminho, você pode perder. Sim, você pode estar fazendo um tratamento que não vai ser tão eficiente, né? Então tem isso. Aí tem áreas que, por exemplo, eu brinco, ainda tem as áreas que tem alguma sorte, entre aspas, né? Em que tudo que ele precisa para exercer uma boa medicina é o conhecimento dos livros e das revistas, dos congressos, uma mesa, uma cadeira e uma maca para poder examinar o paciente, né? Mas você ainda tem as áreas que necessitam de propedêutica que a gente chama armada. A propedêutica armada, ou seja, equipamentos de exame diagnóstico, hoje tem uma escalada de preços que assim, é absurda. Então eu brinco, quando eu me formei oftalmologista, e isso já faz 15 anos, tá? Que eu tinha 16 anos que eu ganhei meu título de especialista, tá? Em oftalmologia. Que eu fiz a prova e passei. Tudo que o oftalmologista precisava para ele, de repente, ser um grande profissional com os equipamentos de topo de linha da época, ele comprava com investimento aí de mais ou menos uns R$50 mil um consultório básico, uma grande estrutura, uns R$500 mil. Hoje a gente está falando em estruturas que custam milhões. Milhões. Alguns milhões para você montar uma estrutura que tem a tecnologia de ponta hoje. Como a imagem. Imagem também. Você, no começo, se tivesse um raio-x e um ultrassom, estava bom. Maravilha. Agora... Hoje você tem tomografia, ressonância, angiorressonância, PET scan, não sei o que. Ou seja, são alguns milhões que você tem que gastar. Só que assim, esses milhões, cada dia que passa dentro da medicina socializada e medicina de grupo, saúde suplementar, esse retorno está cada vez mais lento, né? Então é uma coisa que você perguntou, assim, você acha que o médico ganha mais, ganha pouco, ganha bem? Não sei, a resposta é essa, porque assim, existem determinados momentos, determinadas especialidades que eu acho que realmente o ganho ele é adequado. Mas existem algumas especialidades que, por mais que se pague, por mais que você tenha um pagamento adequado, os gastos são tão elevados que, na verdade, você ganha para poder continuar reinvestindo, para continuar tendo uma prática da melhor medicina possível, né? Então, hoje em dia, eu brinco, o médico, entrando só para finalizar essa tua pergunta, o médico hoje ele tem que ser, além de bom médico, bom profissional, bom cientista, ir atrás das coisas, ele, sobretudo, para sobreviver realmente na medicina como ela hoje, tem que ser um excelente administrador. Tem a questão da gestão ainda. Eu brinco muito com um amigo meu. A parte de gestão hospitalar, ou gestão de um consultório, que seja, ela é um tema que é muito pouco abordado e nem faz parte do currículo da maioria das faculdades de medicina. Eu, por sorte ou por necessidade, eu acabei fazendo duas pós-graduações. Um foi um MBA e o outro foi realmente um curso de especialização em gestão hospitalar. Um na Unifesp e outro na Universidade de São Camilo. E cada vez eu vejo que assim, como é pobre a educação realmente do médico, de um modo geral, nesse setor administrativo. Porque tem contas básicas que às vezes ele deixa de fazer que levam muitos médicos a se desentusiasmarem com a profissão. Porque fala, pô, eu estou pagando para trabalhar. Inviabiliza o teu trabalho. Inviabiliza. Isso eu brinco. Se para o médico é assim, eu imagino para o gestor, entendeu? O público, voltando para o SUS, que tem um problema que é muito maior, com um orçamento limitado, entendeu? Então, eu brinco, eu não condeno os gestores de um modo geral, não condeno as secretarias municipais, estaduais,
Que, na verdade, os caras têm que fazer milagre, entendeu? Os problemas são muito grandes para uma verba que nem sempre vai ser adequada. Só que, realmente, é aquela coisa, o Brasil não vai mudar tão rápido e nem vai mudar de uma maneira mágica do tipo liga-desliga. Então vai ser aquele trabalho de formiguinha, de dentro do que tem, enxugar custos, a verdade é essa, né? Otimizar processos, e nisso é muito importante realmente a atualização. Na minha opinião, o maior investimento que os gestores públicos poderiam fazer é na qualificação dos profissionais que trabalham para a rede pública de saúde. Se criar uma elite... É o mais importante, por quê? Porque, em geral, o camarada que tem melhor conhecimento, maior conhecimento na área que ele pratica, em geral, ele pede menos exames, ele desperdiça menos recursos. Ele sabe o que ele está fazendo. Porque ele é mais assertivo. É diferente, às vezes, de um profissional que é mais... Não que seja pior médico, mas que seja, de repente, menos experiente, tá, na área que ele faz, em que talvez, às vezes, por uma insegurança, ele acaba disparando para vários lados para, no final, ver o que vai vir de positivo. Vai cruzar informação e aí e, pô, deu tal coisa. É isso aqui. É isso aí. E isso é importante, porque enquanto realmente os gestores públicos não qualificarem os profissionais, como os planos de saúde também. Os planos de saúde hoje eles não têm uma política bem definida também nessa questão de qualificação do profissional. Ou seja, todos são médicos. Não interessa que um fez somente a faculdade de medicina e depois a residência e o outro fez um caminho todo até finalizar como um professor com doutorado ou um catedrático. Eles nivelam todo mundo pelo básico, entendeu? E realmente é ruim para eles também, porque o que a gente vê realmente no dia a dia é isso que eu te falei. A experiência conta muito para você encurtar o caminho que o paciente tem que fazer. Por exemplo, muitas vezes também acontece o seguinte, repetição de exames. Ou seja, o paciente acaba indo num profissional que não resolveu o problema dele, e muitas vezes quando ele vai no outro profissional, como são exames que não são como uma chapa de raio-x, a chapa de raio-x é a chapa de raio-x, mas tem muitos exames que são exames subjetivos, que quem está examinando é que tem que ter aquela certeza de ter examinado direito e que não deixou passar nada despercebido. Então, muitas vezes os exames são refeitos. Isso é um custo muito grande para o plano de saúde. É um custo também, de uma certa maneira, para o paciente, porque ele vai ter que gastar o tempo dele refazendo exames que ele já refez em outro lugar. E a doença evoluindo, o problema, enfim. E a doença evoluindo. Então, assim, todos esses problemas fazem parte de uma reeducação, um plano, realmente, e uma conscientização de todas as partes. Do gestor na qualificação e em remunerar quem deve ser bem remunerado. Nos planos de saúde, realmente fazendo uma qualificação e vendo quem são os bons profissionais. E não simplesmente quem cobra mais ou cobra menos pelo serviço que está prestando. Eu brinco, às vezes o barato sai caro. No caso da saúde. Entendeu? E dos pacientes, realmente, do que a gente está falando. Conscientizar que todos nós estamos no mesmo planeta. Vou pegar essa frase, que é uma frase que eu gosto, que é do Kennedy. O Kennedy falava isso, que todos estamos no mesmo planeta e respiramos o mesmo ar. Tá? No caso, estamos no mesmo país e respiramos e temos os mesmos problemas para cuidar. Então, se isso é uma verdade, e eu acredito nisso também, o que eu gastar demais, o que eu cometer de abuso hoje, vai repercutir ou para mim daqui a uns anos, ou numa outra pessoa que vai faltar para ela. Então, realmente, enquanto as pessoas não tiverem essa coisa meio coletiva, a saúde coletiva, pública, sempre vai estar em segundo plano. Então, assim, as pessoas realmente têm que refletir um pouquinho em casa e parar de pensar naquela coisa do... eu que estou doente, o problema é meu, e eu é que importo. Ou seja, que a gente às vezes vê essa postura muito... O camarada chega, está pronto-socorro assim, 100 pessoas para ser atendidas, e só falta chutar a porta do... O problema dele é o mais grave. É o mais grave, ou seja, o outro que está... agonizando numa maca ali esperando. O outro que está meio morto não tem problema. Esse não tem problema.
E assim, realmente por quê? Porque as pessoas precisam aprender que todo mundo tem problemas, né? Lógico, todo mundo quer ver seus problemas resolvidos, mas tem que ter respeito pelo próximo, né? E isso é uma coisa que eu acho que a medicina ainda tem, graças a Deus, aqui no Brasil. As pessoas criticam muito a área médica, criticam os médicos. Eu acho que, pelo menos uma grande parte dessas reclamações em relação ao comportamento dos médicos, os médicos são frios. Acho que pelo contrário, eu acho que não tem, por exemplo, vou pegar meu exemplo, eu não sei também o universo de médicos que tem no mundo, mas vou pegar meu exemplo de outros colegas. Não é raro eu sair da minha clínica não tendo passado naquele dia alguma emoção realmente forte de, sabe, ter algum paciente que eu vejo que está numa situação tão desesperadora e eu quero ajudar de alguma maneira e eu faço de tudo que eu posso ajudar realmente para a pessoa voltar a enxergar, por exemplo, tá? Na minha área, né? E o quanto aquilo me faz feliz, o quanto que eu já tive de pacientes. Essa semana mesmo teve um paciente que entrou na minha sala guiado por um paciente diabético, que entrou guiado na primeira vez que veio na minha sala, porque ele não enxergava. Estava com um caso super grave por causa do diabetes. Não era catarata, era um caso bem mais grave. Já tinha passado por vários lugares e estava meio desenganado. E essa semana, faz um ano mais ou menos que foi a cirurgia, e ele entrou normal, sozinho, vida normal, dentro das possibilidades que existiam. Isso faz você ficar feliz, eu brinco. O médico ele se formou para isso, para ver os outros ficarem felizes e os outros estarem bem. E eu acho que isso ainda é a essência da medicina. Eu não acho que o médico perdeu a humanidade, eu não acho que o médico só pensa na parte material. Eu acho que o médico ainda pensa no próximo, e se ele escolheu a profissão da medicina, eu te garanto que se você perguntar para qualquer aluno da faculdade de medicina qual é a coisa mais importante para ele, ele vai te falar que é salvar o próximo, ajudar o próximo, alguma frase do tipo. Porque a medicina ela é uma profissão apaixonante. Por maior que sejam as dificuldades hoje para uma pessoa cursar medicina e virar um médico e permanecer médico, é uma profissão que, eu brinco, é o mosquitinho que te mordeu. Depois que te mordeu, não tem cura. Então, eu brinco, o médico ele é apaixonadamente um servo realmente dos pacientes, humanista. E quem fala ao contrário, realmente, ou não está com a intenção correta de mostrar o que está acontecendo, ou talvez não tenha a informação toda para julgar, às vezes, a situação em que, aparentemente, o médico pode não estar com o melhor comportamento na visão dele, né? Mas é isso, eu acho que assim, da parte médica eu brinco que com certeza eu espero me aposentar quando eu tiver com uns 100 anos de idade. Mas é bom. Né? E ainda exercendo a medicina, fazendo bem, da maneira que eu puder. E mais que isso, né? As pessoas devem lembrar também que os médicos são seres humanos como todos os outros. Exatamente. Tem famílias como todos os outros, que nem juiz de futebol tem família tem também. Mãe, né? Tem mãe. O médico também tem mãe. Geralmente tem filhos também, tem família, tem esposa, e que realmente a gente muitas vezes larga nossas famílias, não foram poucas as vezes que eu larguei minha família para ir num hospital de domingo, no final de semana, à noite, em horários que não necessariamente eu tinha que estar, nem plantonista eu era, mas que eu fui para ajudar alguém, até ajudar algum colega que eu vi que estava em apuros e que pediu algum auxílio. E lembrar quando vê um médico pela rua, realmente lembrar que aquela é uma pessoa que quer o bem. Gustavo Grottoni, muito obrigado pela sua participação aqui. Esse programa, Gabriela Vieira, que é minha sobrinha, que está fazendo vestibular para medicina, vai gostar muito de ver, porque foi um apanhado aí do que é a vida do médico, que todo mundo pensa que são flores, mas não é só de flores, né? Muito esforço. Tem os espinhos às vezes. Gustavo Grottoni, muito obrigado. Voltará mais vezes, com certeza, aqui ao TV Com Debate. Obrigado, Guto. Eu agradeço, tá? E espero que realmente as pessoas aí em casa cuidem da saúde, porque vocês são os principais médicos da família de vocês. Telespectador amigo, muito obrigado. O TV Com Debate volta amanhã.